Olá, aqui quem fala é a Amanda. Sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, que fica no estado de Goiás, no Brasil. Sou a primeira autora do trabalho intitulado Potenciais Aspectos Sociocientíficos em Itens de Biologia do Enem. O trabalho foi escrito juntamente a Luciana Siqueira, a Paula Fernandes e Marcos Fernandes. Os parâmetros curriculares nacionais, ou PCN, são documentos que compõem a grade curricular de uma instituição educativa. Serve como ponto de partida para o trabalho docente, direcionando as atividades realizadas na sala de aula. Esse documento é uma orientação quanto aos principais conteúdos que devem ser trabalhados com a finalidade de subir. Os PCN definem que os currículos e conteúdos não podem ser trabalhados apenas como transmissão de conhecimentos. Os currículos e os conteúdos devem encaminhar os alunos rumo à aprendizagem. O PCN de Ciências da Natureza e suas tecnologias indica que o conhecimento de biologia deve subsidiar o julgamento de questões polêmicas que dizem respeito ao desenvolvimento, ao aproveitamento de recursos naturais e à utilização de tecnologias que implicam intensa intervenção humana no ambiente. Esse tipo de conhecimento pode ser inserido nas aulas através das questões sociocientíficas. As questões sociocientíficas abrangem controvérsias sobre assuntos sociais que estão relacionados com conhecimentos científicos de atualidade e, portanto, em termos gerais, são abordados no meio de comunicação em massa. Assim, as questões sociocientíficas são bastante acessíveis. Temos contato com diversas notícias através de redes sociais, sites na internet, telejornais, revistas, entre outros. Muitas vezes, as informações passadas por esses meios contêm erros conceituais. Por isso, é muito importante que os alunos sejam preparados para analisar criticamente essas notícias, essas informações. Então, as QSC contribuem grandiosamente com a formação cidadã dos alunos, pois oferecem um meio de discussões que possibilitam um posicionamento frente a alguma informação ou situação que exija conhecimentos científicos que estão mesclados à ética, à moral e política, por exemplo. É muito importante que avaliações indicadoras de níveis de qualidade da educação contemplem aspectos sociocientíficos em suas questões. No Brasil, temos o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Esse exame é aplicado aos concluintes do ensino médio e permite uma percepção dos níveis de aprendizado e possibilita adaptações necessárias no ensino. Então, identificar e analisar potencialidades à exploração de discussões de QSC a partir de itens de biologia presentes nas edições do Enem, pode contribuir com a implementação de discussões de questões sociocientíficas no contexto do ensino de biologia. Pois, quando se aborda questões sociocientíficas em exames nacionais, os professores tendem a valorizar esse tema, tornando ele mais presente no cotidiano da sala de aula. Assim, temos duas perguntas que nortearam a pesquisa. Entre os itens de biologia do Enem, para as edições analisadas, em que proporção esses itens contemplam potencialidades de se explorar QSC? De que forma aqueles com potencial a QSC poderão servir como uma forma alternativa de apoio ao trabalho letivo do professor de biologia no ambiente escolar? Então, a pesquisa apoiou-se em estudos da educação CTS, Ciência, Tecnologia, Sociedade, enfatizando as questões sociocientíficas. A pesquisa caracterizou-se
como uma análise documental, onde as provas do Enem constituíram a principal matéria a ser analisada, onde analisamos as edições de 2013, 2014 e 2015. Nessas edições, buscamos por questões de biologia. Dentro dos itens de biologia encontrados, separamos os itens que tinham potencial à exploração de QSC. As características consideradas para definir as QSC presentes nesses itens foram propostas por Radcliffe e Grace. Os autores indicam que as questões sociocientíficas têm base na ciência, frequentemente em áreas que estão nas fronteiras do conhecimento científico. Elas envolvem a formação de opiniões e a realização de escolha no nível pessoal e social. As QSC são frequentemente divulgadas pela mídia, com destaque a aspectos baseados nos interesses do meio de comunicação. Elas lidam com informação incompleta, sejam elas evidências científicas incompletas ou conflitantes, e lacunas nos registros. Lidam também com problemas locais e globais e suas estruturas sociais e políticas. As QSC envolvem análise de custo e benefício, na qual os riscos interagem com os valores. Podem envolver considerações sobre o desenvolvimento sustentável e valores e raciocínio ético. Podem requerer também algum entendimento de probabilidade e risco. E, além disso tudo, são frequentemente pontuais durante a transição de uma vida. Considerando essas características, levantamos a quantidade de itens de biologia e itens de biologia com potencial exploração de QSC. Como resultado, observamos que na edição do Enem do ano 2013, havia um total de 16 itens de biologia, onde 9 itens abordavam questões sociocientíficas. No ano de 2014, havia 18 itens de biologia, onde 10 itens tinham potencial abordagem de QSC. E no ano de 2015, havia um total de 18 itens de biologia, onde somente 5 apresentaram potencial abordagem de QSC. No total, identificaram 52 itens de biologia. Destes 52 itens de biologia, apenas 24 apresentaram potencial para se explorar discussões sociocientíficas. E é um total que equivale a menos da metade das questões de biologia. Percebemos também uma redução abrupta de itens com potencial exploração de QSC na última edição do exame analisada, que foi a edição 2015. Aqui temos um exemplo de item sem potencial para exploração de QSC. A questão 88 do Enem de 2014 falava sobre imunobiológicos, sobre as suas diferentes formas de produção e aplicações. A essência da pergunta resumia-se basicamente em como que atuam esses imunos biológicos no corpo de um ser humano e no corpo de um equino. Essa questão não abre margem para discussão de questões sociocientíficas. Num contexto de sala de aula, o professor se limitaria à exploração da imunologia. Agora temos um exemplo de um item com potencial para exploração de QSC. Observe. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esses escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre
é eutrofização, proliferação de algas, inibição da fotossíntese, fotodegradação da matéria orgânica ou aumento da quantidade de gases dissolvidos. Essa questão permite variadas explorações de questões sociocientíficas, podendo explorar sobre consumismo, impactos negativos de uma indústria no meio ambiente, descarte inadequado de resíduos industriais e os impactos causados por esse descarte inadequado. Como conclusões, podemos observar uma certa preocupação em potencializar aspectos que remetam o estudante a QSC nos itens de biologia do Enem, principalmente na edição de 2015, quando a maioria dos itens exigiu dos candidatos a memorização dos conteúdos. Como desdobramento dessa baixa incidência de itens de natureza sociocientífica, o ensino de ciências tende a ser enciclopédico e conteudista, dado que, em geral, assuntos que não são abordados nesse tipo de exame costumam receber pouca atenção dos professores. Como considerações, deixamos a recomendação de desenvolvimento de trabalhos futuros, que possam testar os itens selecionados como alternativa ao ensino de biologia, no contexto da sala de aula, e novos estudos que ampliem o número de edições do Enem analisadas. Agradecemos ao Instituto Federal Goiano, Campus Urutaí, pelo apoio no desenvolvimento da pesquisa e eu te agradeço pela atenção. Deixo abaixo o meu e-mail para que possam enviar críticas e comentários. Obrigada!